todos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abram juntamente comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 8, versículo 14. Marcos, capítulo 8, versículo 14. Enquanto você procura, eu quero desde já agradecer a Deus pela vida do pastor Jean, meu pastor, meu amigo. Ele já entregou tudo aqui, né, irmãos, essa noite? Mas eu o perdoo. Deus continue abençoando grandemente, um grande amigo de muitos anos. Deus continue abençoando o seu ministério, sua casa, e fazendo prosperar cada vez mais o seu caminho, em nome do Senhor Jesus. Quem encontrou Marcos capítulo 8, versículo 14? Quero também aqui trazer a saudação do nosso pastor Adilson, ao pastor dessa igreja e todos os irmãos. Marcos capítulo 8, versículo 14, que diz assim: Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só pão. Vamos ler de novo? Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só pão. Amém? Podem sentar, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Há um questionamento dos discípulos a respeito de não trazerem pães consigo. Mas eles procuram no barco e acham só um pão. Um pão. E para nós entendermos a questão desse um pão que os discípulos acham no barco, é necessário nós entendermos a questão dos sete pães. E para entendermos a questão dos 7 pães, primeiramente é necessário nós entendermos a questão dos 5 pães. Esse texto de Marcos capítulo 8, o versículo 14, ele está contextualizado com a multiplicação dos 7 pães e dos peixes. Sendo assim, a multiplicação dos 7 pães e alguns peixinhos está contextualizada também com a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Para nós entendermos essa questão desse um pão, vamos voltar para a multiplicação dos pães e peixes. Na primeira multiplicação dos pães e peixes, a Bíblia diz que Jesus está cansado. O dia foi intenso, juntamente com os seus discípulos também, que estão cansados. A Bíblia diz que Jesus pega um barco e decide ir para o deserto de Betsaida, juntamente com os seus discípulos, porque ele está cansado. E a Bíblia diz que quando ele pega esse barco para ir para o outro lado, a multidão sabe que ele vai para o outro lado. E diz a palavra de Deus que a multidão segue Jesus a pé e chega do outro lado antes de Jesus. E quando Jesus chega do outro lado, a Bíblia diz que Jesus sente compaixão da multidão. E ao sentir compaixão da multidão, a Bíblia diz que Jesus dá-lhes muitos ensinamentos.
muitos ensinamentos. E Jesus está ensinando ali a multidão, que eram cerca de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E Jesus é interrompido pelos discípulos. Os discípulos chegam até Jesus e diz: mestre, o culto está bom, a mensagem está maravilhosa, só que o povo precisa comer. O povo está com fome. A hora já é avançada. Se o Senhor terminar o culto agora, possa ser que nós encontramos alguma padaria aberta. Aí sabe o que é que Jesus disse para eles? Porque eles apresentam o problema para Jesus. Porque tem gente que é assim, apresenta o problema, mas não sabe resolver o problema. Jesus olha para os discípulos e diz: dá-lhes voz de comer. E a resposta dos discípulos é negativa. Porque Jesus diz: dá-lhes de comer, e os discípulos olham para Jesus e dizem: onde nós iremos arrumar tanto pão? Nós não temos pães, Jesus. O nosso cesto está vazio. E coisa ruim, irmãos, é um crente de um cesto vazio. Pior ainda, é um obreiro de cesto vazio, que não tem o que dar para a multidão, alimento para o povo. Eles olham para Jesus e dizem: nós não temos nada, o nosso cesto está vazio. O nosso cesto está vazio. Mas eu gosto de André, porque André não tem, mas vai apresentar quem tem. Porque tem gente que não tem, mas não dá espaço para quem tem. Tem gente que não tem, mas não dá liberdade para quem tem. Porque tem medo de perder o lugar, e vai perder mesmo. André não tem, mas vai apresentar quem tem. Oh, aleluia. E ele diz, chega para Jesus e diz: Jesus, tem um menino aqui. É menino, mas tem. Não é casado, mas tem. Não é separado ao obreiro, mas tem. Ainda não foi levado ao ministério, mas tem alguma coisa para dar. Oh, aleluia. Levante a tua mão e dê glórias a Deus. Você que tem, adore o nome santo do Senhor Jesus. Tem um aqui que tem. Só que André traz, mas alguns dizem: o que é isto para tantos? 5 pães e 2 peixinhos. Não tem problema. Na mão de Jesus, você pode ter pouco, mas você entregou na mão de Jesus. Entrega na mão de Jesus. O que você tem é pouco, entregue na mão dele, que o pouco vai se tornar muito. Aleluia. Ele entrega na mão de Jesus e Jesus vai fazer algo extraordinário. Ele vai dar graças. Primeiro ele dá graças. É pouco, mas Jesus dá graça. Aleluia. É insignificante aos olhos de alguns, mas Jesus dá graça. Você quer ter uma bênção na tua vida, um milagre na tua vida? Dê graças a Deus por aquilo que você tem. Você quer viver uma multiplicação na tua vida? Dê graças a Deus por aquilo que você tem. Irmão Ronaldo, eu quero ter uma bicicleta. Dê graças a Deus que você está andando a pé.
a pé. Deus te deu saúde para você andar a pé. Ai, irmão Ronaldo, eu quero uma moto. Dê graças a Deus porque Deus te deu uma bicicleta. Adore a Deus com a bicicleta que você tem. E Deus vai te colocar no muito. Oh, aleluia, glórias a Deus. Irmão Ronaldo, eu quero um carro. Dê glória a Deus pela moto que você tem. Vai dando glória a Deus porque o carro vai chegar. Vai dando glória a Deus com a moto que você tem, que o carro vai chegar na tua vida. Seja grato por aquilo que você tem. Seja grato. E Jesus dá graças. Só que há algo interessante aqui, que quando Jesus dá graças, a multiplicação não acontece nesse momento. Ele pega o cestinho com 5 pães e 2 peixes e dá graça. O milagre não acontece aqui. Ele pega o cesto, coloca em algum lugar e o milagre não acontece ainda. Sabe quando o milagre vai acontecer? Quando Jesus pega o pão e começa a partir. Parte para os discípulos e os discípulos partem para a multidão. Cada pedaço que saía era um pedaço que acrescentava. Cada pedaço que Jesus tirava de um pão era mais outro pedaço que acrescentava. Porque na mão de Jesus é assim. Cada pedaço que sai na mão de Jesus é outro pedaço que é acrescentado. Aleluia. Oh, aleluia. Você tem colocado aquilo que você tem na mão de Jesus. Se você colocou, Deus vai fazer multiplicar na tua vida. Jesus multiplica. Parte os pães e os peixes. E há algo interessante que antes de entregar para a multidão, sabe o que ele fala para os discípulos? Fala para a multidão assentar na relva. Na relva. Relva fala de tranquilidade. Relva fala de paz. Sabe o que é que Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite? Senta na relva. Fique em paz. Fica tranquilo. Aleluia. Fica tranquilo, crê em mim. Coloca a tua confiança em mim. Senta na relva. Aleluia. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que saiu perturbado de casa, preocupado, mas você chegou no lugar certo, na relva. Você está sentado na relva e Jesus está dizendo: fica tranquilo. Enquanto você dá glória a Deus aqui, Deus está fazendo milagre lá. Enquanto você glorifica a mim aqui, Deus está visitando alguém lá. Quem crê nesta palavra, glorifica o nome santo do Senhor Jesus. Oh, aleluia, fica tranquilo. Acalma o teu coração, senta na relva. Sentar na relva é ter paz, tranquilidade, confiança. Confiar que Deus vai resolver o problema. Jesus parte, dá para os discípulos, e os discípulos assim dá para a multidão. Agora olha que algo tremendo vai acontecer. A Bíblia diz que todos comeram e se fartaram. Todos comeram e se fartaram. 5.000 homens, com as mulheres e as crianças, cerca de 20.000 pessoas, 15 a 20.000 pessoas. Todos comeram e se fartaram. Dá para você olhar para o teu irmão que está do teu lado e profetizar para ele? Aponta o dedo para ele.
dedo de profeta e fala para ele: este ano de 2025 é certeza que está acabando, mas ainda vai ser um ano de fartura na tua vida. Vai ser um ano de fartura na tua casa. Vai ser um ano de fartura na tua despensa, na tua mesa. Quem crê? Só quem crê, adore ao Senhor. Vai ser um ano de fartura na tua casa, na tua mesa, na tua despensa. Aleluia. Oh, aleluia, glórias a Deus. Deus me trouxe aqui nesta noite para falar para alguém: esse ano ainda será um ano de fartura na tua casa e na tua vida. Oh, aleluia. Ei, marabacantarabás. Eu estou sentindo graça nessa palavra, irmãos. Eu estou sentindo uma unção nesta palavra. Eu estou sentindo que Deus vai entrar com providência na vida de alguém aqui. Vai ser um ano de fartura na tua vida, na tua casa. Todos se fartaram. Todos comeram e se fartaram. Passaram-se 3 meses. Agora não é Betsaida. Agora é o deserto de Decápolis. 3 meses se passaram. Agora Jesus não prega só um dia. 3 dias Jesus está pregando. E Jesus está pregando. Lá na primeira multiplicação, são os discípulos que interrompem Jesus. Agora é Jesus que vai até os discípulos. E diz: essa multidão está comigo há 3 dias. Eu estou sentindo compaixão desse povo. Eu não posso deixar esse povo sair sozinho pelo deserto. Eles irão perecer pelo caminho. E os discípulos olham para Jesus e diz: o que é que nós iremos fazer? Jesus olha e diz: vão comprar pão para essa multidão. Mas onde nós iremos arrumar tanto pão? Quem nos fartará nesse deserto, Jesus? Aí Jesus pergunta para os discípulos: quantos pães vocês têm? Nós temos 7. Na primeira multiplicação, irmãos, Jesus multiplicou, e diz a palavra de Deus que ainda sobrou 12 cestos. 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. Agora a pergunta que não quer calar: de quem eram aqueles cestos? De quem que eram aqueles cestos? Dos discípulos. Era normal as pessoas andarem, saírem de viagem e levarem alguma coisa consigo, uma bolsa, um cesto, com algum alimento para provisão no caminho do deserto. Jesus multiplica, sobram 12 cestos cheios, e sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia pega os 12, a Bíblia diz que Jesus pega os 12 cestos, entrega um para cada discípulo, como quem dizendo: isso é para vocês aprenderem a não dizerem mais: nós não temos. Administra. Agora, aqui, eles só têm 7. Eles até que administraram bem. Porque na primeira multiplicação, só tem 5. Agora eles têm 7. Só que eles apresentam os 7 pães e perguntam para Jesus: quem nos fartará de pão nesse deserto? Como quem dizendo: o que é isso para tantas pessoas?
Na primeira multiplicação haviam 5.000. Na segunda agora são 4.000 homens. 4.000 homens. Jesus olha para os discípulos e a Bíblia diz que Jesus pergunta para eles o quanto que eles têm, mas Jesus já sabia o que iria fazer. Jesus sempre sabe o que vai fazer. Jesus sempre sabe o que vai fazer. Eles olham e dizem: nós temos 7. A Bíblia não diz, irmão, mas Jesus, eu acho que fala consigo mesmo. Eu já fiz muito com pouco. Eu já fiz muito mais com poucos. Na primeira, eu multipliquei 5 pães para 5.000 homens. E agora eu tenho mais, eu tenho 7. Eu já tenho 7 para 4.000 pessoas. O que é 4.000 pessoas com 7 pães na minha mão? Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que Jesus pega os 7 pães, dá graças e multiplica os 7 pães para 4.000 homens. Todos comem, todos se fartam, e todos ficam maravilhados com aquilo. Só que na primeira multiplicação, Jesus multiplica, todos comem e ficam fartos, e sobram 12 cestos. Nessa segunda aqui, Jesus multiplica os 7 pães, todos se fartaram. Aí Jesus pergunta: quantos sobraram? 7 cestos grandes, cheios de pães. 7. Aí eu pergunto para os irmãos: quanto sobrou mais? Na primeira ou na segunda? Na primeira ou na segunda? Não. O que sobrou mais foi na segunda. Sabe por que o que sobrou mais foi na segunda? Porque na primeira eram 12 cestos, mas eram 12 cestos pequenos. A palavra no grego ali, para cestos, é copínios, que significa cestos pequenos. Eram cestos pequenos. Agora a palavra para cesto aqui, na segunda multiplicação, é espírios, que significa cesto grande. Essa mesma palavra cesto aqui, na segunda multiplicação, que no grego significa espírios, é a mesma palavra usada lá em Atos. Lembra de Atos, capítulo 9, versículo 25? Quando os homens desceram, Paulo, da muralha, desceram dentro de um cesto. Olha, irmãos, Paulo desceu dentro de um cesto. Essa é a mesma palavra usada em cesto lá, em Atos capítulo 9, versículo 25, é a mesma palavra usada aqui. O cesto era tão grande, pastor Jean, que cabia um homem dentro. Sabe o que é que Deus está dizendo pela sua palavra aqui nessa noite? Que a bênção vai ser tão grande, que eu não sei se é você que vai levar a bênção, ou se a bênção vai te levar. A bênção vai ser tão grande na tua vida, que eu não sei se é você que vai carregar a bênção, ou se a bênção vai te carregar, porque Deus é Deus de coisas grandes e maravilhosas. Aleluia, glórias a Deus. Ei, marabacantarabás, aleluia. Ei, marabarrás, aleluia. Aleluia. Pega na mão do teu irmão, pega
pega na mão do teu irmão, levanta ela para cima e profetiza para ele: este ano de 2025 vai ser um ano de coisas grandes e maravilhosas na tua vida. Deus vai fazer coisas maravilhosas, vai ser ano de cesto grandes e cheios na tua vida. Aleluia! Vai ser ano de cesto grande e cheios na tua vida. Vai, aleluia, glórias a Deus. 7 cestos grandes. É por isso que a multiplicação na segunda foi maior do que a primeira, porque os cestos são maiores. Os cestos são maiores. Aleluia, glórias a Deus. Jesus multiplica, todos comem. A Bíblia diz que os discípulos não têm nem tempo para comer, porque logo dali eles pegam um barco e vão para outra região. Eles vão para outra região. E diz a palavra de Deus que no meio do trajeto, Pedro olha para João e diz: João, eu estou com fome. João olha para Tiago e diz: eu também estou com fome. Olha para Filipe e diz: eu também estou com fome. Mas André diz: fique em paz, sobrou muito pão. Sobrou, então pega. E quando ele vai pegar, eles lembram que esqueceram os pães lá atrás. Esqueceram de trazer pão. Rapaz, eu servi tanta gente que eu acabei esquecendo de comer. E acabei esquecendo de trazer para nós. E eles se desesperam, procuram. E quando procuram, eles acham um pão dentro do barco. Um pão. Agora pergunta, irmãos: o que é um pão para 12 marmanjos famintos? Fale para mim. Esses dias eu estava almoçando do lado de um camarada, estava jantando do lado de uma pessoa, e esse camarada é bom de garfo, irmãos. O camarada fez um prato que até eu assustei. Falei: misericórdia. E ali todo mundo conversando e falando, começaram a entrar numa conversa de café, e ele disse: olha, eu sou bom de garfo mesmo, eu gosto de comer. No café da manhã, perguntaram para ele: quantos pães você come no café da manhã? Quando eu era mais novo, que eu era melhor de garfo, eu comia 10 pães brincando no café da manhã. Eu pensei, o camarada come 10 pães, e o pão de hoje é um pão grande. Naquela época o pão era um pouco menor. Agora imagine um pão para 12 marmanjos famintos. Eles começam a discutir ali por causa daquele pão. E Jesus se levanta e pergunta: o que está acontecendo aí? Quem está vendo? E eles falam para Jesus: o problema, Jesus, é que nós estamos famintos. E daí? E daí que nós não trouxemos pão? E daí? E daí que só tem um pão? E qual o problema nisso? Jesus, um pão. O que é um pão para 12 homens? O que é um pão para 12 homens? Aí Jesus olha para eles e diz: por que vocês discutem entre vocês? Vocês não estão lembrados o que eu fiz com 5 pães, que multipliquei para 5.000 homens?
Olha o que Jesus joga na cara dele. Vocês não se lembram o que eu fiz com 5 pães? E multipliquei para 5.000 homens. Eles abaixam a cabeça. Jesus já tem mais. Não para por aqui. Vocês não lembram o que eu fiz com 7 pães? Que multipliquei para 4.000 homens. Por que vocês estão preocupados? Por que vocês discutem entre si? Por que a fé de vocês é tão pouca? E o texto acaba aqui, pastor Jean. O texto acaba aqui. A gente não sabe o que aconteceu depois. Mas para um crente fiel que serve a Deus, sabe o que aconteceu depois? O que aconteceu depois, irmão Ronaldo? Eu creio que Jesus pegou aquele um pão, deu graças a Deus de novo, aleluia. Deu graças a Deus e repartiu entre os 12. Aleluia, a Bíblia não diz, mas eu creio que eles comeram, se fartaram e ainda sobrou pão para eles comer na viagem depois. Aleluia. Oh, aleluia. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que só tem 5 e Deus vai multiplicar os 5. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que só tem 7, Deus vai multiplicar os 7 na tua vida. E quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que só tem 1, Deus vai multiplicar esse 1 na tua vida. Oh, aleluia, quem crê nesta palavra, Deus vai multiplicar e vai sobrar. Deus vai multiplicar e vai sobrar. A providência de Deus será maior do que a tua necessidade. A providência de Deus na tua vida será maior do que a tua necessidade. Aleluia, glórias a Deus. Tem alguém que chegou aqui que tem 5, outro tem 7, outros tem 1. Mas pode ser que tenha alguém aqui perguntando: pastor Ronaldo, e eu que não tenho nada? E eu que não tenho nada? Se eu disser que Jesus multiplica até aquele que não tem nada, até aquele que chegou sem nada, Jesus multiplica. Lembra de Isaías 40, versículo 29? Que ele dá força ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Aleluia! Deus vai multiplicar na vida daquele que até veio sem nada. Deus vai multiplicar da tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Com a permissão do nosso pastor, convido para que você se coloque de pé. Oh, aleluia, glória.